mais um Almodincast hoje com uma convidada especial, a doutora Sandra Gabella. Doutora Paula, boa tarde, tudo bem? Apresenta para nós a nossa convidada. Boa tarde, eu estou muito feliz de receber a Sandra aqui hoje. A Sandra é uma fono que eu tenho uma gratidão eterna, já falei isso para ela inúmeras vezes, porque amamentei por causa da Sandra. A Sandra e com os meus 2 filhos. Foi meu anjinho da guarda, foi quem me pegou na mão e foi quem me auxiliou. Depois eu vou contar um pouquinho da nossa experiência junto na amamentação. E eu tô tão feliz e tenho tanta gratidão pela Sandra agora estar fazendo parte da nossa equipe, porque eu falo para todas as pacientes, a gente corre atrás daquele bebezinho tão desejado, e daí quando a gente consegue, a gente começa a pensar em tudo para receber esse bebê, e muitas vezes a gente não se prepara da forma que a gente vai alimentar esse bebê. Ninguém conversa com ela sobre a amamentação, o aleitamento materno, e a gente vive num mundo muito cor-de-rosa, né? De muita romantização, e eu acho que é tão necessário a discussão disso na gestação, e ter um profissional que nos auxilie, né, no puerpério, eu acho que é toda a diferença. Depois eu vou contar um pouquinho da minha experiência com a Sandra. Eu estou muito, muito feliz de você estar fazendo parte da nossa equipe, Sandra. É uma profissional extremamente competente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a tua formação e depois a gente conta como que a Sandra acabou entrando aqui na nossa equipe. Obrigada pelo convite. Eu estou tão feliz quanto você em poder estar fazendo parte, né, de mais esse projeto. A minha especialidade é em motricidade oral. Eu fiz na Faculdade de Medicina da ABC Paulista e foi uma especialização já com a ênfase em UTI neonatal. Então, a gente se prepara nessa pós-graduação para estar conseguindo trabalhar com as adversidades, né? Com bebês que não estão com a musculatura adequada para sugar, não estão com a parte neurológica, né, ainda madura, pronta para isso. E foi uma pós-graduação que a ênfase foi o tempo todo em alimentar o bebê de forma segura, né? Então, quando a gente faz uma especialidade na área de motricidade oral, como foi a minha com ênfase em UTI neonatal, a gente se prepara para estar trabalhando de uma forma que o bebê se alimente de forma segura. Por que eu falo isso? Porque a gente tem bebês que têm demandas diferentes, a gente tem bebês que acabam pela prematuridade tendo disfagia, né, que é uma dificuldade de deglutição. Então, não é só a parte romântica, vamos falar da amamentação, que são às vezes aquele bebê, né, que nasce termo, com peso adequado, que a gente só precisa fazer alguns ajustes de manejo para que esse bebê consiga se alimentar de forma efetiva e segura. Então, a minha especialidade já começou com essa parte um pouco mais complexa da amamentação. E eu tô há 20 anos trabalhando com isso, né, um pouquinho mais de 20 anos, e tive o prazer também de, meu primeiro contato com a Paula foi com o primeiro filho da Paula, que foi prematuro. Que foi prematuro. O que eu acho incrível na Sandra, o binômio mãe e bebê é sempre muito importante. Então, ela veste a camisa do aleitamento materno, ela faz de tudo para que isso ocorra de forma gentil, sim, com a mãe e com o bebê, mas ela também entende que existem os limites. E até que ponto vale a pena. E se for necessário se houver necessidade de um complemento, ela vai chegar, ela vai falar, olha, a partir daqui vamos tentar alternativas ou vamos fazer concomitante para depois a gente se recuperar um pouco. Ela pega a gente no colo de fato, né? A Sandra entrou na minha vida no meu primeiro filho. Eu, como era obstetra, eu já sabia toda a parte lá de pega, de como que era essa parte mais teórica do aleitamento materno. Então, não tinha achado necessário procurar uma ajuda antes disso. E me arrependo muito, tanto que na segunda gestação, mesmo tendo amamentado, eu fiz a minha consulta no pré-natal com ela. E o meu filho nasceu de 35 semanas.
tudo que eu tinha imaginado não tinha ocorrido, então assim, aquele sonho de que ia nascer um bebê de 3 quilos, rosinha, não foi o que aconteceu, nasceu com 2,2 kg. Eu entendi de fato o que era puerpério, o que era aquela onda hormonal e a expectativa que não tinha sido atingida, e eu queria muito, muito amamentar. Isso daí era um desejo que, desde que eu engravidei, que eu gostaria muito de amamentar e que eu iria me esforçar para isso. Graças a Deus, o obstetra que me acompanhou foi o Dr. Celso do Vale. Ele chamou a Sandra no primeiro dia que o Edu nasceu, que ela fosse lá no quarto para me auxiliar em relação a isso. E teve alguns momentos que para mim foram muito marcantes. Existe ali o período da pega, realmente, de ajuste, mas o meu filho, eu tive uma sorte, porque em relação à pega a gente não teve tanta dificuldade, ele pegou até que bem. Só que por ser prematuro, tinha as outras questões, que depois até a Sandra pode falar um pouco. E eu lembro que uma das vezes que eu estava no quarto e que eu ia ter um surto, a Sandra estava comigo, graças a Deus, naquele momento. O meu filho tinha acabado de mamar, e daí a enfermeira ficava dosando a glicemia dele, porque era prematuro, e daí dosou, estava com um pico de hipoglicemia, e eu já estava lá querendo surtar. Meu Deus. E a Sandra olhou para mim e falou assim: Paula, teu filho tá bem, ó, ele tá com o tônus bom, ele tá reativo, isso daqui é um exame, você fica tranquila, daqui a pouco a gente vai amamentar de novo e você vai ver a glicemia e vai subir, eu tô aqui com você, não fica preocupado, porque eu acho que quando a gente tá no nível de estresse, qualquer um que chega lá e fala assim: ó, tá vendo, ele não tá conseguindo mamar, não é assim, vamos dar fórmula, e a gente acaba cedendo. Então ela me deu um suporte ali, que eu olhei para ela e falei: eu confio em você e vamos continuar. E graças a Deus ela me acompanhou nos primeiros dias. Como ele era prematuro, eu precisei ficar internada um tempo maior para fazer fototerapia, ganhei um pouquinho de peso. Eu fiquei 10 dias internada, mas quando eu fui para casa, eu já estava assim, me sentindo super segura em relação ao aleitamento materno. Foram poucos dias que ela ficou comigo e que eu tenho certeza que fez toda a diferença para eu conseguir amamentar meu filho de forma tranquila. Tanto que daí consegui o aleitamento exclusivo, consegui amamentar o Edu até 1 ano e 3 meses. Mas como foi importante aquele contato, Sim. aquele suporte, mesmo com uma pessoa que já tinha uma formação para o aleitamento, teoricamente, que a gente recebe isso na faculdade, né? Qual que é a pega, qual que é a posição do bebê, barriguinha com barriguinha, como que tem que ficar a boquinha, o nariz, isso daí eu sabia. Mas na prática, é um bebezinho que é difícil você falar: olha, você vai colocar a boca desse jeito, a barriga vai ficar aqui, é outra história. E daí a Sandra entrou e a partir daquele momento eu me apaixonei pelo trabalho dela, e todas as pacientes que passavam comigo eu falava: olha, se dê de presente uma consulta no pré-natal com alguém para te orientar sobre aleitamento materno. E eu falo que eu sou a favor de aleitamento materno. O que eu sou contra é a falta de informação. Exato. Eu acho que existem mulheres que querem amamentar, existem mulheres que não querem amamentar, e tá tudo bem, porque existem Sim. fórmulas muito boas para isso. Sim. Agora, o que eu sou contra são aquelas mulheres que querem, ou que às vezes nem sabem se querem amamentar ou não, mas não recebem a informação, e existe o time para você conseguir o aleitamento materno. O problema é que se você não aproveita aquela janela ali de oportunidade, isso passa e depois você pode ficar com aquela sensação de: eu queria ter amamentado. Sim. E o que eu poderia ter feito? Quem será que poderia ter me ajudado? Então, eu sou contra a pessoa não ter informação para auxiliar ela ali no início. Exato. Porque no começo a mãe nunca amamentou, aquele bebê nunca mamou, você tem um boom hormonal ali, tudo é meio confuso. E quando você tem um olhar de um especialista, nossa, as coisas ficam muito mais calmas, ficam muito mais leves, né? Com certeza. E foi uma experiência muito emocionante, né, Sandra? Até vamos pensar primeiro no Eduardo, depois a gente fala da Gabriela. Essa questão do comportamento do bebê. Por que é tão importante a gente já ter esse contato no pré-natal? Porque, igual a doutora Paula falou, a gente fica tão diferente do que a gente é. Eu falo que a gente não se reconhece, né, no puerpério.
É verdade. E as coisas que são às vezes básicas, a gente não consegue aplicar, mesmo você sendo médica, não é verdade? Tendo assim esse contato com a parte teórica. Então, uma das coisas que eu gosto muito de trabalhar com as famílias no consultório já no pré-natal é como olhar para o bebê e de forma de observar mesmo o bebê, conseguir identificar se ele está bem. Porque o que as pessoas ficam, às vezes, preocupados com uma glicemia, né? Ficam preocupados, porque eu brinco assim, o peito ele não é transparente nem graduado, né? Pra gente ver ali quantos ml que mamou, né? Então, eu gosto muito de ensinar as famílias a olharem para o bebê e conseguir identificar se tá tudo bem. Como é que eu consigo avaliar se o meu bebezinho tá hidratado? Como é que eu consigo avaliar se o meu bebê tá com bom nível de açúcar no sangue sem eu precisar medir, fazer uma glicemia, né? Como é que eu consigo saber se o meu bebê vai ser igual ao da minha vizinha ou da minha prima ou alguém que dividiu aquele conhecimento comigo? Eu sempre falo, não vai ser igual, gente. O bebê nunca é igual ao outro, né? Eu sempre falo, uma mãe e um pai que são únicos fazendo um bebê que é único, não é verdade? Exato. Então, como é que esse bebê pode ser igual a outro bebê? A demanda de cada um vai ser individual. Então, eu gosto muito de trabalhar essa questão do comportamento. O que eu espero do meu bebê nas primeiras 24 horas após o nascimento? Como é que ele se comporta com 48 horas, na grande maioria das vezes? Né? E ajudar a família não só nessa questão de colocar no peito, né? Porque fica muito essa impressão de que a gente só tem que ensinar a família a encaixar o bebê barriga com barriga, observar se a boquinha tá de peixe, né, que tem que tocar o queixinho na mama e a pontinha do nariz e que o resto acontece de forma mágica, né? Na situação do Dudu, o que aconteceu? O Dudu estava dizendo pra gente que ele não precisava mamar no intervalo de 2 horas, né, Paula? Que ele estava com reserva para mamar, sei lá, com 3 horas, com 2 horas e meia, mas a gente fica naquela questão daquela orientação fixa, né? Por exemplo, o prematuro tem que mamar a cada 2, o termo no máximo a cada 3, e às vezes o bebê tá lá dizendo que tá saciado, que tá hidratado, que tá reativo, a mãe poderia estar descansando, ao invés de descansar 1h30, 2, ela poderia ter descansado 3 horas, despreocupada, não é verdade? Então, eu gosto muito de trabalhar essa parte do comportamento. O que a gente pode esperar do bebê? Como é que eu olho para ele e eu sei que tá tudo bem? E isso tudo a doutora consegue explicar na gestação. Isso a gente trabalha. A gente trabalha com boneco, né, Paula? E aí, com o boneco, eu consigo ir mostrando. Então, por exemplo, quando a gente olha para um bebê nunca é igual uma boneca. Até podia ter trago uma boneca aqui na casa. Da próxima vez eu vou vir com a boneca, tá? Quando a gente pega uma boneca, a boneca ela cai os bracinhos, as perninhas, né? O bebê dentro do útero ele fica em flexão. Então, quando ele sai, que ele nasce, ele também tende a ficar em flexão, né? Ele mantém essa postura. E um bebê que tem hipoglicemia, por exemplo, né, que tá precisando de leite, que não tá tendo a quantidade de leite necessário, que faz a hipo, ele fica com aquele padrão de boneca, né? Ele fica com aqueles bracinhos soltos, né? Ele fica molinho. Então, eu vou mostrando ali na boneca o que a gente tem que observar, né? Nessa questão de tônus, tudo. Por exemplo, de uma forma muito simples, que as mães são muito preocupadas com a questão da hidratação, né? Ai, será que tá saindo leite suficiente do meu peito para o bebê estar hidratado? Então, qual que é a primeira coisa que seca na gente quando a gente tá desidratado? Primeira coisa é a boca. A nossa boca seca, não seca? A gente, toda hora a gente tá aqui tomando uma água. Então, assim, o bebê vai demonstrar com pouca saliva dentro da boca, o bebê não vai fazer xixi. Então, a gente consegue ensinar os pais a olharem isso. Legal. Porque é igual a Paula falou, ela teve a infelicidade de alguém entrar no quarto e falar que a glicemia estava baixa, né? Aquilo cria um desespero. Sim. Não é verdade? Mas desesperada. Graças a Deus que a Sandra estava no quarto naquele momento. Eu falo eu lembro dela olhando para mim e falando, olha, ele tá bem, olha pro teu filho. Olha o tônus dele, olha como ele tá bem, como ele tá reativo. Isso é só um exame, fica tranquilo. Até porque os exames, né, Paula, a gente sabe, por exemplo, o exame de glicemia, é feito um piquezinho no calcanharzinho do bebezinho e tira ali uma gotinha de sangue.
Então, às vezes, ali na hora entre fazer, às vezes a gotinha de sangue não sai fácil, né? O profissional tem que fazer como se fosse uma ordenhazinha. Se aí demora para vir com a fitinha ali, às vezes dá alterado esse exame. Por isso que eu falo que a nossa avaliação clínica, você olhar para o bebê, é muito mais fidedigno do que a gente ficar baseado ali naquele examezinho, preso a isso. E outra, quando eu vou para casa, eu não vou levar um aparelhinho ou comprar um aparelhinho na farmácia e ficar furando o meu bebê, não é verdade? Então eu tenho que ensinar os pais como é que a hora que chegar em casa eles vão conseguir olhar para o bebê e ter certeza de que ele continua com um bom nível de açúcar no sangue, né? Então isso é... Então assim, é ideal, né, que se consulte na gestação com a doutora, principalmente. Para pegar informações, porque eu acho que o que a gente recebe é muito olhar o peso da criança. E daí entra, minha segunda filha já foi completamente diferente do Dudu. Ela tinha dificuldade para ganhar peso e graças a Deus eu também tive a Sandra, e a pediatra do Dudu também sempre, o do Dudu e da Gabi sempre olhou a bebê e não os exames, e ela falava para mim, olha, o peso eu preciso levar em consideração, porém eu tenho que ver ela como bebê, como que ela se desenvolve, se ela tá reativa, se ela tá nervosa, se ela tá calma, se ela tá dormindo bem, porque existem outros parâmetros para eu ver se ela tá bem ou não, e se 25 gramas por dia para ela é suficiente, ou se ela tem que ter 45. Porque se eu fosse só pelo peso, talvez eu também tivesse entrado com fórmula com a Gabriela, e não precisou. Mas ela nunca foi uma bebê que ganhou muito peso. Ela sempre ganhou o limite ali do que precisava. No começo ela teve dificuldade para ganhar. A Gabi foi o contrário. A Gabi, eu já sabia que o ideal seria eu procurar a Sandra antes. E muita gente olhou para mim e falou assim, mas você já amamentou o Edu? Eu amamentei 1 ano e 3 meses. Você já sabe amamentar. E eu falava, mas a Gabi eu nunca amamentei. Vai ser um outro bebê que vai vir com outras particularidades e que eu não sei se eu vou saber amamentar ela. Ainda que você teve essa consciência, né, Paula? Agora eu tenho 3 filhos. No terceiro eu falei assim, eu não preciso, eu sei tudo. E daí você sofreu. Deu totalmente errado. Porque cada bebê veio com a sua particularidade. E a Gabi veio com a dela, que era uma boquinha mais pequenininha, ela não abria tanto. A Gabi nasceu em fevereiro, a gente pegou o Covid no parto dela, eu ainda passei o Covid passando. A gente compartilhou o Covid. Eu lembro que eu tava com sintomas, mas a gente não tinha testado. Ainda virei pra Sandra e falei, Sandra, e se for Covid? Ela, não, mas a gente tem esse momento de aleitamento, eu vou com máscara, eu vou com tudo, mas eu vou te ajudar. E ela foi. E eu amamentei porque ela foi mesmo, porque tava difícil. E o peso, a gente sempre imagina, né? Mesmo sendo obstetra. Mas a minha mama nunca ficou muito cheia. A minha mama nunca empedrou. Mas ela não tá ganhando peso. Então, tá tudo errado. Não é o suficiente. E daí, às vezes, a gente acaba cedendo. E sempre vai ter algum familiar que vai estar falando isso, né? Inclusive, que o leite é fraco, que é pouco, que a criança tá morrendo de fome. E daí a gente não tem a informação necessária para tomar decisões e a gente está um pouco mais fragilizada, a gente cede. Isso mesmo. Doutora, é até uma oportunidade para a doutora falar para nós assim, toda mulher consegue produzir o leite naturalmente, com exclusividade? Na verdade, não. A parte romântica, né, da amamentação diz que sim, que toda mulher produz leite para sua própria cria e que algumas produzem até de forma excedente, né, que são as doadoras de leite do banco de leite. Mas a produção de leite, ela exige muito, ela tem na verdade várias particularidades, né, é um sistema primeiro neuroendócrino, né, e com uma mama que cada mulher também vai ter as suas particularidades, né? Então, o desenvolvimento mamário, né? A última fase do desenvolvimento mamário acontece na gestação e depois na amamentação. Então, essa mama ela ainda está no processo, né, de desenvolvimento, né? A mulher, né, termina de desenvolver essa mama na gestação e depois na amamentação. E a gente sabe que o tecido glandular mamário, algumas têm um bom desenvolvimento desse tecido glandular mamário e outras não. Então, a gente
eu gosto muito sempre de, na consulta do pré-natal, fazer também essa pergunta. Você sentiu um desenvolvimento na sua mama? Não é aquela questão de, às vezes a paciente fala, ganhei 20 quilos, minha mama cresceu. Não é isso. Mas sentiu no início da gestação aquele desconforto, aí depois a mama fica quietinha, depois mais pro final da gestação volta novamente, né, a incomodar um pouquinho. Até de repente sai também o leite, né? Tem mulheres que já têm um pouquinho de colostro no final da gestação, né? Então, como é uma coisa muito individual, essa questão da nossa constituição, né, da mama, junto com o nosso sistema neuroendócrino, como é que a gente vai dizer que todo mundo vai produzir leite? É verdade. Então, a grande maioria das pacientes que chegam no meu consultório com dificuldade na amamentação e que a gente identifica que é por uma dificuldade na produção de leite, elas se sentem fracassadas, porque elas vieram com essa concepção de que todas produzem. É verdade. Né? Então, é algo que seria muito importante que fosse desmistificado. Né? As pessoas não podem dar essa orientação única, que todo mundo produz, que todo mundo consegue amamentar, que é fácil, ou assim, dói, é normal doer, mas depois passa. Não é normal doer, não é normal doer. E não tem que procurar ajuda quando o mamilo já tá todo já tá machucado, né? Então, e é assim, né? Normalmente, acho que a maior porcentagem é assim das pessoas. Mas as pessoas da própria família falam assim, não, é normal doer. Olha, a fulana depois quase caiu um pedaço, né? Caiu um pedaço, depois calejou e aí deu tudo certo. Então, assim, eu sempre falo para as minhas pacientes, se tem dor, tem alguma coisa pra gente ajustar, tá? Não é pra ter dor, né? É claro que nos primeiros dias a gente tem um desconforto, porque a gente brinca que o bebê, ele cria um vácuo, né? Ele parece uma ventosa. E é uma área sensível. Não é? É uma região sensível. Então a gente tem aquele desconforto, né, aquela sensação daquela pressão, né? Daquele vácuo. Mas não é pra estar sentindo dor como se tivesse um machucado. Né, tô sentindo ralar, tô sentindo arder, tô sentindo cortar. Não, isso não é pra sentir. Né? Então, se tem dor, tem alguma coisa errada. E até a gente, aproveitando para falar da experiência, né, com a Gabriela, né, Paula, que no Eduardo a gente tinha que ver as questões do comportamento, que era mais comportamental, né, a gente respeitar o tempo dele, ele era mais imaturo, então ele tinha uma dificuldade maior para se despertar para as mamadas, né. Gabriela já chegou madura, né? Pronto. Mas a Gabriela, ela tinha algumas limitações musculares, né? Que a Sandra detectou. Que isso é importante a gente identificar, porque o bebê, ele é um conjunto todo. Então, se ele tem, por exemplo, na parte da amamentação, ele tem ali o esternocleido, que é um músculo forte, né, no pescoço. Qual é o nome? Esternocleidomastoide. Você tem uma tensão nessa musculatura, eu tenho um desajuste no movimento da mandíbula, eu tenho uma alteração no quanto essa língua consegue avançar na hora da sucção, então é tudo interligado. Nossa, eu não fazia ideia. Né? Achava que só nós tínhamos tensões musculares, né? É pela posição que o bebê fica intraútero, né? Que muitas vezes... Teve que fazer fisioterapia. Ela fez fisio para soltar a musculatura. Gente, quando que nós íamos imaginar isso? E foi outra nenê depois. Exatamente, porque a sugada dela... eu falava, era uma sugadinha curta, né, Paula? Ela não conseguia fazer a excursão da mandíbula. Então é uma sugada que machuca, uma sugada dolorida. A Paula foi guerreira, porque ela aguentou até... Porque aí a gente teve o Covid no meio do tempo, aí a gente teve que esperar sair do isolamento para fazer a fisioterapia. E a Paula aguentou ali, porque eu falava, Paula, ela vai machucar porque ela tá fazendo um movimento... não era amplo, sabe? Dela, exatamente, era um movimento curto, e esse movimento curto eu sentia, quando ela sugava, eu sentia o movimento, né, eu segurando ela e a mama da Paula, que ela tava machucando a Paula, e a Paula ficou ali, firme. E uma das coisas que também é legal, que assim, além de todo esse olhar ali, né, clínico, tanto da musculatura, da pega, de não sei o que a Sandra faz e de ajudar a gente a entender o bebê, não é só o ajuste, existe tratamento também, né, Sandra?
A Sandra tem LED que pode fazer para Isso. ajudar É ótimo. na cicatrização. É que a Esse minha é ótimo. mama, graças a Deus, ela ficou junto comigo. Eu não cheguei a fazer fissura, eu não fiz nada. Porque teve orientação. Porque eu correta. tive a orientação correta, senão acho que teria evoluído para isso, né? Provavelmente, porque Mas aconteceu não comigo, evoluiu. os três. Mas não evoluiu. E eu lembro que ela virou para mim e falou assim: Paula, se tiver te incomodando demais, dá para fazer o LED para te proteger um pouco. Mas eu falei: não. Depois eu acho que fez o diagnóstico do Covid, então eu falei: agora que me deixa aqui isolada, porque daí também não é justo, né? Mas tem a LED, que eu queria que você também falasse sobre o LED. Isso. O LED, ele é um estímulo, é uma luz, né? Que a gente faz o estímulo no tecido que está machucado. E ele vai ajuda na cicatrização, então libera ali mais colágeno, né? Ele faz estimulação desse processo de liberação de colágeno e consegue fechar mais rapidamente. O LED que eu trabalho, porque a gente tem laser e tem LED, Certo. né? O laser, ele é portátil, às vezes a gente consegue fazer no hospital, né? Algumas profissionais fazem home care, conseguem se deslocar. O LED que eu trabalho acaba ficando na clínica porque é um aparelho grande, né? Só que nele eu tenho a vantagem que a gente tem uma luz azul, porque a gente pode ter ali qualquer micro-organismo na mama, um fungo, alguma coisa que também dificulta essa cicatrização. Então, o LED a gente faz uma aplicação com essa luz azul, que acaba matando se tiver um micro-organismo ali, e eu recebo às vezes paciente com candidíase, né, que é comum na amamentação, que daí não adianta eu só fazer o LED vermelho, entendeu? Tem todas as instruções. Tem, de cuidados. então a gente trabalha, daí eu faço essa associação, né, eu faço com azul e aí depois eu entro com vermelho para liberação de colágeno para fechar a lesão daquele tecido. Doutor, e é importante, continuando nesse raciocínio, o cuidado com a mama durante a amamentação, né? Porque tem absorvente de seio, por exemplo, que a gente usa ali a disfunção e até bactérias. Como que é? Qual é o cuidado correto? A gente tem que tentar deixar essa mama sempre respirar. Não gostamos de absorvente. Exatamente. É que, na verdade, às vezes a mãe acaba tendo que usar, porque às vezes começa a molhar a roupa, aquelas né? que tem muita Muita produção em excesso, né? Isso nunca aconteceu comigo. Eu acho que era sempre também não. necessário. Pra mim, sempre vazou. Comigo nunca também. No menino, né, na Beatriz também, de 14 e na Beatriz de 9, eu usava concha. E não pode, né? A concha, ela pra vocês terem uma ideia, essa história da concha é bem interessante, porque quando ela foi desenvolvida, que eu acho que foi mais ou menos em 2006, por aí, a gente recebeu até uma visita no hospital, a gente já ganhou várias conchas. O meu primeiro filho, na época, tava bem no auge. E quando eu olhei aquele negócio, eu falei, gente, não, desenvolveram a salvação pra gente, né? Porque eu falei, olha, vai deixar o mamilo arejado, porque ele vinha com aquela propaganda que ele tinha uma respiração, exato, furinhos, eu lembro né? perfeitamente disso. E então vai respirar, vai estar sempre arejado, né? Se cair o leitinho, já cai ali dentro da conchinha. Então eu achei que ia ser sensacional. Aí, a partir do momento que a gente começou a usar essas conchas, a gente começou a ver o que ela realmente trazia. Porque aquele orifício que fica ali na areola e no mamilo, né, que acaba fazendo ali uma pressão, ela diminui a circulação sanguínea da região, tanto que o mamilo fica branco, sabe? Ele fica... Eu sei mesmo. E aí, terrível, na verdade. aqueles furinhos que diz que respira, não respira nada, porque a hora que você tira a concha, ela tá toda suada. Exatamente. E posso dizer, dá uma pressão, fica pressionando. Fica pressionando. Aí, por exemplo, enche a concha. Aí você vai virar pra pegar o nenê no bercinho ou no carrinho, morre. Derrama tudo. Nesses furinhos que era pra respirar, na verdade ele serve pra vazar e molhar tudo. Então, assim, realmente, eu não gostei da experiência. E a gente começou a ter, assim, bastante incidência de lesões que não cicatrizavam. Entendeu? Por quê? Porque tava num ambiente úmido e quente, porque ela proporcionava isso. Que fungo adora. Que fungo adora, e aí não cicatrizava nunca essas mamas, tá? Então eu acho que a gente acabou usando essa concha ali entre 2006 e 2009, mais ou menos, e aí a gente já começou a perceber, identificar esses casos que não eram legais, né? Os cuidados, tem paciente voltando pra concha, né? Tem paciente que fala assim, olha, eu usei, deu tudo certo, eu usava de vez em quando, só pra ir, tipo, fazer alguma coisa, ótimo, porque eu também falo que a gente não pode dizer assim que ela é péssima, porque pra algumas pessoas funcionou. Né? Casos, mas não é uma coisa que a gente vai recomendar, porque tem que ter muito cuidado, né? Do mesmo jeito que agora tá na moda a rosquinha. Isso.
Não sei se Eu você não já viu, usei. mas você já viu essa rosquinha, Sim, né? internet. Mas não Então, usei. o que acontece? A rosquinha, qual que seria a ideia dela? Eu coloco a rosquinha, meu mamilo fica respirando, eu vou vestir o sutiã e ele não vai ter atrito Isso. com o sutiã, tá? Só que a rosquinha, ela também faz essa compressão, tá? E o que acontece? Para um bebê fazer uma boa pega, eu preciso de uma areola elástica, eu preciso que a areola esteja flácida, para que o bebê consiga abocanhar e essa areola entrar dentro da boca do bebê. Tem que ser bem molinha, né, doutor? Bem molinha. Com o uso daquela rosquinha, e ela tem um orifício grande ali, ela pega a areola quase que toda, o leite começa a ficar acumulado ali. Então forma um edema mesmo. A hora que a mulher arranca a rosquinha, a mama tá, a região da areola com o mamilo, virou um edema só. Nossa. E aí essas mulheres usam a rosquinha, depois disso coloca o bebê pra mamar, o bebê para de pegar o peito. Aí elas falam, meu peito inchou, eu usei a rosquinha, meu peito inchou. Mas é o quê? É o acúmulo do leite naquela região. Então, para usar a rosquinha, obrigatoriamente, essa paciente que, né, ou mãe que resolveu usar, ela vai precisar saber fazer massagem e ordenha manual, para a hora que arrancar a rosquinha, conseguir deixar essa areola elástica, né, flácida, para o bebê conseguir pegar. Porque daí elas acabam não usando para não ter o contato do sutiã com o mamilo e o bebê não consegue mamar. Nossa. Quando vai para a rosquinha, a gente já vê que tem algum processo errado, vocês entendem? Porque se eu não quero que o sutiã encoste no meu mamilo, é porque meu mamilo tá doendo, meu mamilo tá lesionado. É verdade. Então, o que fez a lesão no mamilo? Uau. A gente tem que pensar. Desvendar ali mesmo, procurar onde saiu, né? Que hora que você me Onde fala tá assim, errado? como que a gente cuida de um peito? Pera lá, mas por que eu tô precisando cuidar? Se tá tendo que ter um cuidado, o que provocou? Porque não é, teoricamente, é pra gente amamentar, passar umas gotinhas do próprio leite, deixar secar e vestir o sutiã. Então, essa Então, é a dica. Essa é a dica. Então, assim, se eu tô precisando usar concha, se eu tô precisando usar rodilha, né, rosquinha, o absorvente. Quantas mulheres que às vezes ficam usando absorvente e jogando absorvente encharcado fora? Às vezes é o quê? Falta da gente orientar, olha, vamos fazer um pouco da expressão desse leite, vamos fazer a ordenha e vamos doar esse leite excedente. Ao invés de tudo isso aconteceu comigo. Ao invés de jogar o leite fora no lixo, né, ou seja, no absorvente, Sim, ou na concha, e vale. Gente, o leite materno. É verdade, se existe alguma coisa mais completa, né, nesse mundo, eu desconheço, né? Tanto que quando a gente fala em alimento, ele é o alimento mais completo que existe, né? Então, jogar qualquer gota dele fora. E tem tantos bebês que precisam, né? O Dudu, quando nasceu, como foi prematuro, ele usou o leite do banco. E eu tinha tanta gratidão para aquelas mulheres que doavam leite, porque fazia tanta diferença para ele, que estava lá com 2,2 kg e que a gente queria que recebesse o melhor alimento possível para ele se recuperar o quanto antes. E daí o Dudu precisou por um período da doação de algumas mulheres, e daí eu lembro que quando a Gabi nasceu, eu falei assim, nossa, eu quero retribuir, eu quero doar. E eu fiz de tudo para tentar doar e conseguir doar por um período, porque eu entendi, eu compreendi o valor daquele leite. E como que eu poderia beneficiar ali tantos bebezinhos, porque quando nasce, eles mamam o quê? 10, 15 ml, não é? Nos primeiros dias, Nos primeiros dias. Eu lembro que é na 3 seringuinha, assim, e quando a gente tira, às vezes você tira 80 ml, imagina quantos bebês não podem ser ajudados ali no início, né? Um bebê. Então, e a gente não recebe esse tipo de informação. É verdade. De como que a gente pode... E é tão simples para ajudar, né? A diferença que faz para o bebê poder receber o leite materno. Aqui em Maringá é muito tranquilo. Eu lembro que eu ligava no HU, eles mesmo levam em casa o potinho estéreo, a touca, eles explicam como que tem que ser a ordenha, eles pegam, você não precisa sair de casa, não precisa fazer nada. Nossa, que legal. É muito legal o trabalho que eles fazem. Fiquem a dica, viu, mamães? Fiquem a dica. E a gente não tem esse tipo de informação. Não. Geralmente, quando a gente engravida, sempre tem alguém que vai chegar e falar assim, olha, o bebê vai mamar e vai machucar. Então, compra aquelas buchinhas
que machuca mesmo, sabe? Começa a esfolar logo o mamilo antes. Eu perguntei isso. acostumar. Gente, é engraçado, até parece mentira, mas tudo só eu passei, inclusive isso. Eu perguntei pro meu doutor, meu obstetra nessa última gestação, eu falei, é verdade que pode passar buchinha na gestação? Ele falou, não passa. Aí ele explicou. Olha como ele é bem orientado, né, Paula? Porque a maioria fala, passa. Pode passar, né? Passa, faz um reloginho com seu mamilo. Não, ele falou assim, não passa. Ele falou da bactéria e tudo mais também, que tem um Porque você risco. vai machucar o mamilo. Para que Ai, meu agredir o Deus. mamilo, né? E os estudos já mostram que quando a gente faz essa agressão no mamilo antes, né, no período da gestação, quando o bebê abocanha a mama, a chance de machucar é muito maior. Nossa. Então, o único preparo que a gente fala da mama na gestação é que algumas mulheres realmente se sentem, tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa, tipo, eu preciso cuidar de alguma forma. Então, a única coisa que não é contraindicada é tomar o banho de sol, Eu ia falar o banho de né? sol. O banho de sol, ele não é contraindicado, mas o próprio corpo, ele Na dá... gestação, na doutora. gestação, Legal. tá? Uhum. Porque o próprio corpo, na gestação, ele já vai preparando a mama. Tanto que a gente percebe que tem um escurecimento da areola, Isso, aham. não é? Então, o peito, ele vai se preparando. E eu sempre brinco assim, as perguntas quando elas me falam, o que eu preciso fazer para cuidar da minha mama? Eu falo, nada. Você precisa preparar só a sua cabeça. E eu até ia Entendeu? falar disso, doutora. Porque é a cabeça O que tem que emocional. estar como que preparada. Fala pra nós, doutora, essa parte emocional, o que contribui e realmente fala assim, não pode passar nervoso porque seca o leite. Isso é real? Que pergunta difícil. Na verdade, a gente sabe que o estresse ele compromete, né? Porque os dois hormônios da amamentação, né, da produção do leite, é a ocitocina e a prolactina. Então, a ocitocina a gente brinca que é o hormônio do amor, né? É o hormônio da alegria. Então, como é que eu tô lá? Estressada, eu tô com Sim. dor, né? Eu tô tensa. Como é que eu libero esse hormônio? Se eu tô liberando hormônios que são antagonistas à liberação da todo o ocitocina. puerpério, tem toda né? essa situação, né? Igual, no meu caso foi normal? Foram normal os 2 partos? Foi cesárea. Cesárea, o meu também, as 3 cesáreas. Então, acho que tem até um desgastezinho a mais. Eu nunca tive normal, não posso falar ser muito diferente. Mas dizem que a dor é, né, da cirurgia, e, enfim. Então, tem todo esse estresse da dor, dos cuidados, junta essa ansiedade de amamentar e contribui para tudo isso, né, doutora? É que eu acho que a gente tem... A primeira coisa é o desejo, né? Pela amamentação, né? Não criar o romance, né? Essa parte romântica, né? Romantizar a amamentação. Porque hoje eu percebo, assim, em algumas pacientes, ou até observando pessoas que não são pacientes, que a gente tem muita informação e que a gente tem controle da situação o tempo todo na vida da gente, na vida. Mas quando a gente tem um bebê, não é assim. Né? A gente não vai conseguir colocar ele num quadradinho ali, eu brinco, e ele vai ter que dormir de tal hora a tal hora. A gente não consegue fazer isso com um recém-nascido, sabe? Então, quando a gente tem um bebê, a gente tem que se preparar para atender as demandas dele. Exato. Não é verdade? Cada bebê vai ter uma demanda. Então, isso é a gente se preparar emocionalmente para a amamentação. Eu não consigo olhar só para a amamentação e não pensar no comportamento do bebê. Porque um bebê que mama bem, que está bem alimentado, ele vai dormir bem. Não é assim? É um conjunto. A gente não consegue separar, sabe? Um bebê que mama mal, que às vezes a família não sabe que tá mamando mal, tá? Mas que às vezes chega no consultório e fala assim, olha, meu bebê fica 2 horas no peito, ele não solta meu peito. Ou quando solta a corda, quando né? ele solta, não dá 5 minutos, ele acorda de novo. Quer mamar de novo. Sabe? E aí ele fica mais 2, 3 horas no meu peito, e aí ele dorme meia hora, acorda de novo. Pera lá, o que tem? O que tá acontecendo? Né? Ele não dorme bem, então eu vou contratar alguém para ensinar ele a dormir. Opa! Como é que as coisas, vocês entendem? Exato. Então, assim, o bebê, o que ele precisa nos primeiros dias? Não é? Ele precisa estar hidratado, alimentado, com o suporte da família mostrando que está à disposição dele, que está olhando para ele como um todo, para enxergar o que realmente ele precisa. Permitir ouvir o choro do bebê. O choro é uma coisa que as mães ficam desesperadas. Eu falo, é a comunicação do bebê. Se você, única, né? ele chora e você atende, não tem problema. O bebê, ele precisa chorar até pra gente entender, olha, esse choro aqui é colo. Ó, eu peguei, pronto, era o colo que ele queria. Eu peguei no colo e ele não se acalmou.
pera lá, vamos olhar a fralda? Ah, é a fralda. Aí trocou a fralda, pegou no colo. Ah, era isso mesmo, eu troquei a fralda, ficou tudo bem. Não, eu peguei no colo, ele não se acalmou. Eu troquei a fralda, ele não se acalmou. Peguei no colo novamente e ele começou com a boquinha procurar. Então, o que é que ele tá dizendo pra gente? Ah, é mamar, né? Então, o choro, ele vai fazendo com que a gente entenda o que ele quer dizer pra gente. O choro é a comunicação, né? E na grande maioria das vezes, a mãe, ela se desespera tanto, o bebê começa a chorar. Aí uma avó fala, pelo amor de Deus, criança não pode chorar, pega a chupetinha. Vai lá, bota a chupeta e silencia o choro. E aí você não consegue saber se aquele choro era fralda suja, se aquele choro era fome, se aquele choro era só um colo que queria, sabe? Sim. Então, assim, a gente tem que olhar pro choro do bebê de uma forma, assim, que ele tá querendo falar alguma coisa pra gente. Uma mesmo, comunicação. É a linguagem. É a linguagem deles. Você falou agora do bebê que fica muito tempo, às vezes, na mama, e daí eu lembrei do aleitamento da Gabi, porque o Dudu era muito rápido. O Dudu pegava no seio, dava assim, 10 minutos, era aquele bebê que se vê que já estava saciado, assim. Ele já soltava, ficava lá 3 horas bem, e ele mamava de forma muito efetiva. A Gabi, eu lembro que foi uma preocupação tua, você falou assim, olha, Paula, se a gente não ajustar uma outra coisa aqui, é uma bebê que não vai sair do teu peito, e que você vai ter a sensação de que ela o tempo inteiro quer estar. E daí eu lembro que você falou assim, presta atenção na sucção dela, se ela ficar muito tempo quietinha, você vai contar, não lembro se era até 10, você estimula a bochechinha dela de novo para ela voltar a sugar, porque daí ela depois vai acabar soltando a mama, porque vai ser mais efetivo. E daí eu comecei a reparar que realmente, que a mamada que durava 30 minutos, quando eu comecei a prestar atenção nisso, estimular o rostinho, começou a se tornar mamadas mais curtas e mais efetivas. E aí que vem o olhar do profissional. Porque a gente acha que não, eu tô fazendo minha parte, ela tá no peito, nossa, fica 3 horas no peito. Mas ela não mamou por 3 horas. Ela ficou ali sugando, não tinha sido efetiva, até ela cansou e ela parou e depois ela voltou. Então, tem todos esses detalhes. Sim. Que é o olhar de um profissional que vai direcionar pra gente, para ser algo tranquilo. E eu sempre falo para os meus pacientes, o aleitamento ele é bom desde que a mãe esteja bem, o bebê esteja bem e tudo esteja fluindo. Eu não sou a favor de um aleitamento que a mãe está destruída, que a mãe não dorme, que a mãe não faz mais nada, mas que ela criou na cabeça que ela tem que dar o leite materno. E o bebê não está bem, ela não está bem, tal caos. Daí não. Então, vamos pensar em outras alternativas, né? Ou resolver, né? Exatamente. Aleitamento é legal desde que todo mundo esteja bem. Sim. E novamente, ir atrás de informação para que isso ocorra da melhor forma. E a gente tem que estar preparado para tudo, né, Sandra? É a mesma coisa entre parto normal e parto cesárea. É uma via de parto ali. Você tem que entender que o mais importante é mãe e bebê também. Sim. Então, assim, o aleitamento materno, ou a fórmula, ou mista, eu não sei, cada família vai saber o que é melhor para si. Mas que tenha informação para te ajudar nessa caminhada. Por isso que é bom. Que não é o que acontece, né? Exato. Na maioria das vezes. É muita influência, né, doutora? Hoje, até estávamos falando no outro podcast com o doutor Gilberto, é muita influência da internet. Então, nós temos, as pessoas buscam referências. Então, segue alguém que fala o que deu certo para ela e como tem que ser. E a paciente acaba achando que tem que ser daquele jeito. Exatamente. O parto normal, a doutora citou mesmo. Na época do meu mais velho, tinha que ser cesárea. Aí, eu optei pela cesárea. O chique era ter cesárea. Exatamente. Não era? Na do meio, era ainda mais chique ser cesárea. E daí já começou a gerar os custos. Então, nós tínhamos... Era legal ter cesárea. Tive cesárea. Agora, no mais novo, tem que ser normal. Aí tá uma onda de que tem que ser normal na internet. E eu queria. Só que daí, por algumas questões, até porque eu tinha 2 cesáreas, enfim, não vinha ao caso... O meu médico achou melhor pra mim ter a minha cesárea e não o normal. O meu médico achou, eu vou confiar no meu médico ou na internet? No meu médico? Só que não. Aí eu teve até algumas influências, enfim, ganhou bem juntinho comigo ali e tinha que ser normal. Aí você fica assim, nossa, será que tem que ser normal mesmo? E eu tô errada? O que vai acontecer com o meu filho, né? E a mesma coisa na amamentação. Então as mulheres criam isso, esse caos. Eu acho que a internet ela tem muito a ajudar, desde que se leve uma informação correta e desde que um profissional esteja à frente, e não uma pessoa. Eu
estou aqui diante de vocês, tem todo o conhecimento, eu não tenho nenhum, né? Eu sou mãe, tenho 3 filhos. E eu achei que aí eu vou seguir alguém, vou gostar do que ela, né, do lifestyle dela, e vou me espelhar e fazer igual. E se não der certo? Aí vem a frustração. Então, é importante mesmo ter o profissional qualificado, que realmente tem propriedade para falar e estudou para isso, né, doutora? Eu falo que as redes sociais, a gente tem que tomar cuidado, né? A gente tem percebido muita influência das redes sociais nas pacientes, porque é difícil alguém fazer lá um post sobre uma dificuldade, né? A pessoa está geralmente na melhor fase dela, na melhor performance, sabe? E aí quem assiste aquilo fala, nossa, olha lá, pra ela tudo deu certo, olha como é fácil, olha como ela tá bem, ela nem tem mais barriga, gente, ela não tem olheira, olha o cabelo dela, tá até escovado, não é assim? Tem dia que a gente fala, nossa, será que eu escovei os meus dentes? Não é? No puerpério? É verdade. Né? Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente segue. Exato. Né? Eu acho que tem conteúdos que são excelentes, tem áreas que precisam vender produto, e a amamentação não é um produto. Né? Eu sempre falo isso. As pessoas pegam muito no meu pé, por que eu não invisto tanto nessa parte de marketing, de Instagram, tudo, porque eu falo, gente, eu não tô vendendo produto. Né? A gente tem assim que tomar muito cuidado, né, para levar informação com qualidade, e não é ficar o tempo todo, atendi isso, sabe, fazendo esse mercado, né? Então a gente tenta sempre fazer todas as orientações baseadas no que a ciência ensinou pra gente. Né? A gente não pode, por exemplo, pegar ali, às vezes, um blog de uma pessoa que colocou lá a experiência dela, porque o meu bebê não vai ser igual ao bebê dela. E como a Paula relatou, né? Ela tem 2 filhos e cada bebê é único. Eu tenho 3 e cada os meus 2 também foram experiências completamente diferentes. Exato, exatamente. Né? Tanto a gestação, né, Paula? Desde a gestação, a formação ali, até a amamentação, e assim vai, seguindo a vida bem diferente um do outro, né? Sim. É bem isso. É bem isso. E deixar um recado que aleitamento, e eu sou muito a favor. Eu fico muito feliz que está integrando na nossa equipe alguém com uma formação linda para passar a informação para as nossas pacientes. Aleitamento não é um conto de fadas. Eu acho que foi uma das maiores doações que eu já pude fazer para os meus filhos. Teve muita dedicação, teve esforço, mas que valeu muito a pena, e que se fosse possível, eu faria, se eu tivesse o 3º filho, me prepararia novamente, porque eu acho que para mim compensou. Eu tive o retorno da forma. Eu amo amamentar, eu gosto daquele momento. É importante falar que você ainda amamenta, né, Paula? Eu gosto do momento da amamentação. Eu, Paula, gosto. Para mim não é um sacrifício, para mim, eu gosto desse vínculo com os bebês. Eu também amo, eu ainda amamento também mais novo, eu amo. E depois a gente ainda tem que marcar com a Sandra depois para falar de desmame. Ixi, tem muita coisa para falar, na verdade eu já ia continuar falando, mas vamos encaminhar para o encerramento, que a Paula tem compromisso também agora, a doutora também. Tem o desmame. O desmame para mim sempre foi gentil, graças a Deus. Eu nunca sofri com o desmame. Mas tem tanta coisa legal pra gente trazer com a Sandra. Ela tem muita informação, é uma pessoa maravilhosa, e que eu tenho orgulho de falar que ela está aqui no hospital. Então eu queria agradecer mais uma vez. Seja bem-vinda, doutora Sandra. E que traga muitas informações, né, para os pacientes. Com certeza. No próximo, a doutora traz a boneca, como a doutora citou, e até não tem um mamilo, alguma coisa uma assim. mama. Então traz, super legal. Tanto que eu tava aqui com a mão o tempo todo, né, tentando mostrar. Legal, próxima vez, isso, né, a doutora faz traz. isso. E vale a pena a consulta. Eu lembro que quando eu fiz o pré-natal, da segunda vez eu fiz a consulta com ela, da primeira não. E a Sandra tem aquele olhar de, Paula, olha, eu quero ver até a sua mama, eu quero ver como que é o mamilo, eu quero ver o formato da mama, pra gente saber mais ou menos se vai ter um pouco mais de dificuldade, porque já tem algumas coisas ali pra preparar a mãe. Porque vão ocorrer as dificuldades. A mãe e o pai, quando estar presente na gestação, é importante também. Não, ela pediu para o marido junto. É importante, junto. Né? E para preparar, porque às vezes tem esses percalços, aí a gente tem que estar preparado para a dificuldade, né? Com certeza, com certeza. Eu mais que ninguém tô aí para falar isso, né? Tem que ter uma orientação.
como faz diferença. Que bom. É isso, doutora. Eu agradeço o tempo de vocês comigo. Nós E agradecemos. vou ficar à disposição, porque é uma coisa que eu adoro falar, né? Então Aí. a gente poderia ficar aqui, sei lá, Não, tem muito, na 12 horas. Tem muito mais coisa que tá em mente aqui, mas vamos agendar o próximo, deixa agendado já. A gente agenda, tem muita coisa legal pra falar. Muita coisa. É isso. Muito obrigada, doutoras. Estão liberadas aí, a doutora tem uma reunião agora. Boa tarde e fica pra próxima. Mais um Fica. podcast. Obrigada.